Olá, nós somos o Ciência Feminina, eu sou a Isabela. E eu sou a Natália e hoje a gente trouxe mais uma mulher para participar do nosso quadro Ciência Feminina Entrevista, que é um quadro aqui do canal onde a gente traz convidados para contribuir com algumas discussões importantíssimas. Então, se vocês gostarem desse quadro, nos contem aqui nos comentários para a gente continuar fazendo e trazendo mais mulheres aqui para conversar com a gente. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aquele revoltante caso da Mari Ferrer, né, aquela influenciadora digital que sofreu violência sexual em 2018 no Beach Club Café de la Musique, lá em Florianópolis, e que esteve bastante na mídia, né, recentemente, por conta de um vídeo que foi vazado, mas enfim, isso a gente vai contar mais depois. Bom, antes da gente falar então sobre isso, vamos pedir para a Paula se apresentar aqui para vocês melhor e a gente começar a conversa. Isso aí. Olá, pessoal. Eu sou a Paula, sou advogada, sou feminista, né? Fui formada pela PUC Campinas, com ênfase também em direito penal. E agora estou aqui pós-graduanda aqui no DF, onde eu moro atualmente. Elas me convidaram para a gente discutir um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos do julgamento, né? Da Mari Ferrer. Como elas disseram, esse caso aconteceu em dezembro de 2018. Ela foi violentada durante essa festa e a sentença do processo em primeira instância acabou de sair e o André, que é o acusado, ele foi absolvido. Isso causou um tremendo choque no país, porque até diferentemente de muitos casos de estupro, tinham bastante provas, então viralizou em todas as mídias sociais, toda a imprensa. Então, eu tô aqui um pouquinho para a gente discutir um pouquinho disso, responder algumas dúvidas, explicar os próximos passos. Bom, nós abrimos para perguntas lá no nosso Instagram, que é @ciência_feminina, e elaboramos algumas aqui também, e vamos agora conversar com a Paula e fazer essas perguntas e levantar uma discussão bem legal. Então, acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre a sentença do processo, né? Porque o termo estupro culposo foi muito comentado nesses últimos dias por conta dessa sentença. Então, como advogada, a gente queria saber se essa sentença é válida perante a lei. Então, primeiramente, vale a gente destacar que esse termo, né, o estupro culposo, ele foi utilizado no artigo do Intercept Brasil para facilitar o entendimento de pessoas leigas sobre o que significa erro de tipo. O erro de tipo, assim, resumidamente, nada mais é quando um agente, né, uma pessoa, pratica um ato achando que não está cometendo nenhuma ilegalidade, mas acaba acontecendo um crime. Vou usar um exemplo que a gente sempre coloca nas aulas de direito penal, que é, por exemplo, você tem um amigo, ele chega para você com um saco de farinha e pede para você guardar na geladeira. Você fala, tudo bem, meu amigo, guardei. Alguns dias depois, a polícia bate na sua porta, entra na sua casa, e aí o saco de farinha era cocaína. Você não sabia que você estava guardando uma droga. Então, você responderia, nesse caso, somente pela conduta culposa, que é quando você não tem intenção. Como o tráfico não tem a modalidade culposa, então você seria absolvido. Essa foi a tese do Ministério Público nas alegações finais, que é a última peça para o Ministério Público falar antes da sentença, de que haveria um erro de tipo, né? Ele não sabia, ele não tinha como saber que ela não estava nas suas capacidades, que ela estava incapaz de dar esse consentimento, então ele não teria a intenção de estuprar. Sendo assim, como não há o estupro culposo, exato. Como não há o estupro culposo, ele seria absolvido. Como advogada, eu tenho, e como jurista, eu já tenho algumas diferenças quanto a essa tese do Ministério Público. Mas antes disso, antes de entrar sequer no mérito sobre a absolvição ou sobre a condenação desse acusado, a gente tem que falar sobre o que aconteceu na audiência. Aquela audiência que foi liberada, que o Intercept vazou, mas logo depois teve o teor completo da audiência, que tem aproximadamente 3 horas. Eu vou assistir completo, é bem complicado. Aquele caso é um total desrespeito a todas as pessoas presentes naquilo, todas as vítimas de violência sexual no Brasil e no mundo.
porque simplesmente as pessoas responsáveis de manter o nível da audiência, de presidir a audiência, simplesmente foram omissas ou pouco incisivas sobre o que estava acontecendo. Todo mundo, deixando bem claro, todo mundo merece respeito. O réu merece respeito, a vítima merece respeito, o advogado, os magistrados, o promotor, todos merecem respeito. E não foi o que aconteceu. Ela foi desrespeitada, ela foi humilhada e nada foi feito. O magistrado, poucas vezes, de fato, ele interviu, mas foram poucas vezes, de forma pouco incisiva. Inclusive, alguns trechos mostram que, além do juiz falar alguma coisa, o advogado continuava, trazia falas absurdas, mostrava fotos, falando sobre como era a vida dela, o que não tem nada, absolutamente nada a ver com o caso que estava acontecendo, que era de uma violência sexual, né? O estupro de vulnerável. Então, a partir daí, na opinião como jurista, como diversos outros juristas aqui do Brasil que já manifestaram as suas opiniões, é de que essa sentença ela foi parcial. Porque como a gente pode ter um princípio que é basilar no direito, que é de um juiz imparcial, de um promotor que é fiscal da lei, o promotor ele não é parte do processo. Ele está lá para ser fiscal da lei. Eles concordaram com tudo que estava acontecendo, né? Eles, em nenhum momento, inclusive o promotor, às vezes, repreendia mais a vítima do que o próprio advogado. Então, assim, essa sentença foi parcial. Como a gente pode falar que houve uma parcialidade dessas pessoas que não interromperam, que não foram incisivas? Eu sei que eu estou falando muitas repetições, mas é porque me causa muito estranhamento e muita... É revoltante, né? Como todo mundo sentiu, é muito revoltante você ver o que aconteceu ali. Então, as provas desse processo, depois dessa audiência, a sentença, a audiência em si, precisavam ser anuladas, porque acabou com a imparcialidade. Não tem como a gente dizer que aquele momento estava justo. Parecia uma briga para humilhar, né? Alguns juristas até colocaram um termo como estupro moral, porque foi justamente o que aconteceu. Ela foi novamente vitimizada, novamente com as palavras que foram proferidas ali, né? Então, agora essa sentença, ela vai, o próximo fase processual é de que ela entrou com um recurso, né, uma apelação. Isso vai ser decidido no tribunal. Esperamos que os juízes, no caso os desembargadores, que é um colegiado, né? São vários desembargadores que são juízes. Então, que se atentem mais às provas, né? Não somente a palavra do réu, ou somente o toxicológico, mas todas as provas têm que ser consideradas. E num caso de estupro, a palavra da vítima conta muito. Porque geralmente esse caso acontece de um lugar que só tem 2 pessoas. Então, realmente, e olha que nesse caso tem bastante prova, independente da absolvição ou da condenação, tem muita prova, né? Então, a gente só espera que essas provas sejam levadas em conta para que seja uma sentença, um acórdão mais justo, né? Na minha concepção. Ah, então você teve acesso à audiência toda, você assistiu mesmo? Sim. Até se você colocar em alguns sites, assim, aparece o teor completo da audiência, são mais ou menos umas 3 horas. De fato, mostra mais momentos do juiz e do promotor falando algumas coisas, mas foram muito ínfimas perto do que aconteceu. Então, porque eu cheguei a ver algumas declarações, eu não lembro direito se foi do juiz ou se foi do promotor, falando que aquele vídeo foi tirado de contexto. Então, pelo jeito, não foi. Foi daquele jeito mesmo. Exato. Eles falam que foi tirado de contexto, mas não foi. É um pedaço, óbvio. Novamente, tem 3 horas. Aquele vídeo, acho que tem, 4 minutos, por aí. Sim. Mas o vídeo não foi editado. Aqueles 4 minutos são os 4 minutos no meio do vídeo. Então, assim, a gente não pode desconsiderar todo o desrespeito, porque, foi só uma parte. Só uma parte, não. Foi uma parte que a pessoa foi humilhada, foi destratada,
um dos princípios basilares do direito é a dignidade da pessoa humana. Vocês vão me ver falando essa palavra, essa frase, muitas vezes durante nossa conversa, porque é basilar. E não houve o respeito pela vítima. Sim, com certeza. Bom, agora, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre o termo jurisprudência. Uma palavra difícil. Jurisprudência. E como esse caso pode afetar todos os próximos casos de estupros, se essa sentença, né, que aconteceu for validada em todas as instâncias. Você acha que essa repercussão, que a repercussão do caso da mídia, ela pode influenciar na sentença final desse processo? Então, a jurisprudência, explicando um pouquinho, bem por cima, é quando se faz com uma decisão, ela é reiterada várias vezes, né? Aí se forma uma jurisprudência dentro do nosso direito. Eu vejo com preocupação, mas até mais preocupação eu vejo como foi dada esse caso, no geral, a audiência. Porque, assim, todos os processos de crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, estupro de vulnerável, que é o caso dela, ou estupro, ou importunação sexual, elas são em segredo de justiça. E raramente a gente tem acesso a esses casos são abafados, a gente sabe como é que funciona, são estupro, né? A gente está falando sobre a gente no Brasil tem uma cultura de estupro, a gente sofre com uma sociedade patriarcal. Então, o meu maior temor ainda é como se foi dada essa audiência, que a gente teve acesso. Então, houve um clamor da mídia, e a gente, junto com da sociedade civil, grupo de mulheres, a gente conseguiu que isso se espalhasse até para fora do Brasil, né? Muitas mulheres, muitas pessoas do mundo inteiro se manifestando quanto a isso. Só que o estupro, o crime desse nível, eles são de uma cifra oculta. O que significa isso? Acontecem demais, a gente sabe como acontece, só que eles são pouco denunciados, eles são pouco punidos, porque as pessoas têm medo, as pessoas se sentem culpadas, todas essas questões. Então, o que me preocupa mais ainda do que a sentença em si, é como mulheres, nós mulheres e outras mulheres, vendo isso, vendo como ela foi tratada, como aconteceu, elas vão ter coragem de denunciar os seus estupradores, seus abusadores. Essa é a minha principal preocupação, assim. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança do ano passado, de 2019, ocorreram mais de 66 mil registros de violência sexual no Brasil. 66 mil. Então, assim, eu me preocupo como essas mulheres, como nós mulheres, olhando para esse caso, você já fica com essa preocupação sobre se o seu estuprador, se seu algoz vai ser punido, ainda assim você vai ter que passar por um processo que vai te humilhar? As pessoas que estavam ali para serem imparciais, para ter um julgamento justo, porque é isso que a gente quer, um julgamento justo, ponto. Você vai ser humilhada? Como é que vai funcionar, né, essa questão? Como é que se vai ver essas mulheres, se elas vão ter medo cada vez mais? Esse é o meu principal ponto. E sobre a influência da mídia, eu acho muito importante, óbvio, que a mídia ela tem muito poder, então, em muitos casos, ela pode influenciar negativamente, mas nesse caso, essa repercussão mostrou como as mulheres sofrem dentro de uma realidade jurídica, que nós, dentro do direito, a gente sabe. Mas as pessoas leigas, né, as pessoas em geral, não sabem como é que é essa violência também, né? Além de você sofrer uma violência física, sexual, você ainda vai ser revitimizado dentro do âmbito do Poder Judiciário. Então, a mídia é muito importante, os órgãos responsáveis, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e o CNMP, que é o Conselho Nacional de Ministério Público, eles já abriram investigações sobre a conduta do juiz e do promotor pela omissão. E acredito que isso, pela questão da mídia, foi muito importante, ajudou bastante para que isso seja levado ao fundo e para que não se repita. Porque a gente teve acesso a isso pensando num jovem, né? O acusado, ele é rico, ele é branco, ela também. E quanto de mulheres periféricas, negras, sofrem todos os dias com isso e nunca chegam nem sequer a ter uma menor visibilidade.
Então, esse tipo é importante para que a gente veja que consiga diminuir a violência estrutural, né, dentro do poder judiciário mesmo. E é uma frase que eu digo que é até um pouco clichê, que é: todas nós conhecemos alguém que foi violentada, que foi estuprada. E isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Todas nós conhecemos alguém que já foi vítima de alguma violência sexual. Então, a mídia é muito importante para dar essa visibilidade, para que tenha um movimento de mulheres, para a gente despertar a sociedade civil, para que a gente consiga, cada dia mais, batalhar para que não aconteça casos como da Mari, da Joana, da Maria. Não, é muito triste, muito pesado. É muito forte, né? É muito forte. E eu fico pensando, né? A gente sempre acaba sendo, de alguma forma, descredibilizada, porque ou você, se você não falou no momento que você foi estuprada, é porque você não falou. Se você falou, aí talvez não seja verdade o que você falou. Então, de um lado ou de outro, sempre tentam fazer com que seja uma mentira, ou que a mulher esteja no lugar de culpada de algo que ela nunca devia ser culpada. Exatamente. E assim, são casos surreais quando se envolve violência sexual contra a mulher. Por exemplo, ninguém pergunta o que você estava vestindo quando você é furtada, né? Essa coisa óbvia e clichê, ninguém faz essa pergunta, ninguém faz esse tipo de questionamento. Inclusive, muito se diz que ela estava querendo somente, como o próprio advogado, não estou nem criando palavras na minha boca, assim, o próprio advogado falando que ela viveria disso, que era só questão econômica. Ela não identificou o acusado de primeira. O que aconteceu foi justamente pelo inquérito da Polícia Civil, que foi identificado pelo que ela lembrava sobre olhos verdes esbugalhados, que foi identificado o André. Então, assim, como é que já pode, né? São muitas questões. A gente sempre, toda vez que tem algum caso desse tipo, é o que você falou, Nath, sempre a mulher, se você postou uma foto de biquíni, vai ser usado contra você. Se você usa uma saia, vai ser usada contra você. As mulheres, e isso é o que eu falei, é uma vitimização em cima da outra. A gente vai sofrendo um crime em cima do outro, em cima do outro. Então, se as mulheres se conseguem denunciar e ir para um julgamento, tem que ser muito forte para acontecer o que aconteceu. Eu acho que uma série bem legal que ilustra, eu não sei se vocês já ouviram falar, já assistiram a série Inacreditável, tem na Netflix. Gente, é o caso de uma menina que ela é estuprada e a forma com que a polícia, nesse caso, né, não chega aí pro... Não, na verdade vai sim, vai pro tribunal também. Mas a forma com que tudo é abordado com a menina, eles fazem de um jeito que ela acaba falando que ela mentiu, que ela não foi estuprada. Então, assim, é realmente inacreditável. Fica aí minha indicação. Para quem quiser ter uma ideia melhor dessa sensação, é uma boa. Já vou colocar na minha lista. Eu também. Muito bom. Bom, a gente estava falando, né, até você chegou a comentar um pouco sobre a punição cabível, né, para o advogado ou para o juiz, porque a gente vê que em vários tipos de profissão, se você comete certos erros, existe uma forma de punir. Como funciona isso dentro da advocacia, do direito, essa forma de punição se você comete algum erro ou uma injustiça dessa? Então, o advogado, por exemplo, ele pode ter um processo disciplinar, né, no Tribunal de Ética, isso falando do advogado. E aí lá que se julga todas as imputações contra advogados, independente de qualquer coisa. E você pode sanções leves, como censura, ou até só uma advertência. Temos também suspensão, que vai de 30 dias até 12 meses, que você fica proibido de advogar. E a sanção maior é você excluído dos quadros de advogado. Então, você, para sempre, não será mais advogado, é excluído. Para o juiz e para o promotor, vai para o órgão deles, por exemplo, o CNJ, que eu falei, e o CNMP, todos eles têm um processo, todos são garantidos a ampla defesa, dentro dos seus limites, que, né, cada um tem um limite dentro da sua atividade.
Então, também é a mesma coisa, que você pode ser demitido, pode ser exonerado, ou pode ser somente uma advertência, ou aposentadoria, no caso dos juízes também. Então, eles vão passar por um processo de investigação para ver se eles agiram dentro do limite, né? Todos eles, até porque já foi aberto, contra os 3, já foi aberto um processo disciplinar contra advogado lá na OAB de Santa Catarina, e o CNMP e o CNJ já abriram essa investigação para apurar o que foi acontecido, se teve omissão, se não teve, e sempre respeitando o direito de defesa. Mas o que é certo, né? O que eles vão justamente decidir se foi dentro da legalidade ou não. Entendi. Ainda bem que tá gravado, né, audiência? Eles podem ver, rever, voltar. Não tem como falar, eu não falei isso, porque tá lá gravado, né? Ou eu falei sim quando não falou nada, né? Que nesse caso teve bastante. Sim. De omissão. Bom, no dia 3 de novembro, foi protocolada uma proposta de criação da Lei Mariana Ferrer, que diz: nos julgamentos sobre crimes contra a dignidade sexual, caberá ao juiz garantir a integridade da vítima, sob pena de ser responsabilizado. Essa proposta, ela tem como autora a deputada Lídice da Mata, do PSB, e a gente queria saber a sua opinião sobre essa proposta. Você acha que é um passo importante para a defesa legal das mulheres, do direito das mulheres? Então, talvez essa minha resposta seja um pouco polêmica, talvez a gente converse um pouquinho sobre isso. Quando acontece casos desse tipo, de muito apelo da mídia, de explosão, viralizar, sempre existem esses projetos de lei, que são propostas de forma emergencial, que dá uma falsa impressão de que a gente está sendo protegida, né? É como se fosse, não, agora que o poder público está fazendo alguma coisa, isso não vai acontecer. O problema dessa legislação em si é que ela não está inovando, ela só está propondo algo que já existe. Na nossa legislação, já é obrigado, tem um código de ética que os magistrados, eles precisam assegurar a dignidade das pessoas, das partes, sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de arbitrariedade, o que naquele caso não aconteceu, na minha opinião. Então, esse projeto de lei, ele só vai criar, só vai mexer a máquina pública para algo que a gente já tem. E o que precisa é justamente essa mudança estrutural. A gente tem que começar isso na faculdade de Direito. Antes mesmo, para que dentro da faculdade é que tornam os promotores, os juízes, os advogados. Assim, até completando até a minha resposta passada, o advogado, ele tem plena capacidade para fazer um tipo de defesa, ele precisa fazer a defesa, está certo sim, ele tem que fazer a tese de defesa dele, ampla defesa, todo mundo tem direito à defesa. Agora, existe formas de você fazer uma defesa sem atacar a dignidade, sem destruir a vítima, entendeu? Se atendo a fatos, se atendo a provas. Essa é a questão principal. A gente tem que mudar desde a faculdade de Direito nessa estrutura patriarcal, machista que a gente tem. A gente tem uma formação. A minha sala, posso dar o meu exemplo, a minha sala, ela era majoritariamente feminina, mesmo. Acredito que diferente de vocês que fazem áreas, eu acho que talvez majoritariamente masculinos, na minha sala era assim, uns 70% mulheres. Agora, quando você olha para os nossos tribunais, quando você olha, os cargos de juiz, de promotor, são majoritariamente ocupados por homens. Isso falando só sobre gênero. Se a gente for entrar em questão racial, entre outras, eu tive um professor negro na faculdade. Eu tinha 2 professoras mulheres. Eu trabalhava, fazia estágio num órgão de justiça federal, tinha uma juíza em 10 varas. Então, assim, apesar da gente agora começando, sim, a ter maioria nas salas de aula, então isso provavelmente vai mudar nos próximos anos. Meu professor contava uma história de que antes
você tinha, na prova de juiz tinha nome, foto, e aí isso foi mudando, e aí só ficava, agora ficava com números. E o número de aprovação de mulheres aumentava muito mais. Então, assim, surreal, né? Isso é uma história que ele contava. Então, a estrutura patriarcal e machista tá antes. A gente tem que mudar isso. A gente tem que se esforçar para isso, para proteger a vítima, né? Esse projeto, até o Drummond, ele tem um poema que ele fala que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. E é justamente isso. A gente precisa de uma mudança estrutural. E não só, assim, claro, projetos de leis que visam proteger as pessoas que são vítimas de violência sexual são sempre bem-vindas, mas elas precisam passar por uma pesquisa, falar com a sociedade civil, ver o que se precisa realmente, e não se aprovar de forma emergencial, apenas para, estamos aqui tapando o nosso buraco, estamos protegendo, vocês estão protegidas agora. Infelizmente, isso não acontece, porque, como eu disse, isso já entendeu? Isso já está na nossa legislação, tem o código de ética dos magistrados, dos promotores, até mesmo da gente, advogado, e que não foi respeitado. Então, assim, eu acredito que, infelizmente, esse projeto de lei, nesses termos, ele não vai ser efetivo. O que a gente precisa mesmo é dessa influência da mídia, dessa influência de movimento de mulheres que mostre como nós somos violentadas novamente dentro dos judiciários, dentro das delegacias, porque isso acontece até mesmo em delegacias das mulheres. Tem um caso que aconteceu com uma colega de faculdade minha, da minha sala. Ela sofreu, não foi uma violência sexual, mas foi uma violência doméstica. Ela namorava, desde o começo da faculdade, um menino que também era estudante do direito, e simplesmente um dia ele espancou ela. E aí ela foi para a delegacia da mulher denunciá-lo. Aí, eu não posso afirmar com certeza se foi a delegada ou a escrivã, virou para ela e falou: você tem certeza? Você sabe que se você fizer isso, você vai destruir a vida dele. Então, assim, é uma delegacia da mulher. Sem palavras, né? A gente precisa daquele segundinho de respirar, né? Não, isso realmente, isso acontece em todo lugar, porque assim, eu posso falar que já aconteceu comigo. Numa denúncia minha da delegacia da mulher, eu ouvi basicamente isso aí. Você nem sabe o que aconteceu direito. É muito difícil. E eu acho que isso contribui ainda mais para que as mulheres se omitam, para que elas realmente não levem a fundo os processos, não levem denúncias, porque além de tudo, como você já disse, além do trauma que a mulher sofre, ela tem todo esse desgaste emocional, que é muito avassalador. Nossa. Sim, isso não aconteceu pessoalmente comigo, eu nunca tive, ainda bem, que procurar uma delegacia da mulher. E simplesmente, colegas minhas já. E aí você pensa, cara, você já sofreu uma violência. Você, seja sexual, seja física, seja psicológica, você acabou de sair de uma violência e você vai passar por um processo muito doloroso. Então, o que a gente precisa é justamente melhorar isso, antes mesmo de criar mais legislações. A gente já tem muita legislação, a gente só precisa fazer elas funcionarem nessa questão de proteção. É muito triste ouvir histórias como a sua, de que novamente você sofreu outra violência, você foi até um local que tem que ser de acolhimento, que tem que ser seguro, para ser vitimizada mais uma vez. E assim não funciona, não é você não denunciando que resolve o problema, ele não vai sumir, né? Cada vez mais mulheres são agredidas, são estupradas, são violentadas. Como esse caso, como é que a gente consegue pensar em denunciar vendo um caso desse, em que o promotor de justiça te humilha? Como o juiz deixa de impedir você sendo... parece assim, foi aquela coisa que eu falei de novo, estupro moral. Pegando as suas fotos e mostrando em plena audiência, fotos suas que você pode ter o momento que você quiser, porque
você é livre. Assim como eu tenho certeza que vários homens acusados ou não de estupro têm roupa sem camisa, esse clichêzão mesmo. Tem roupa sem camisa, tem roupa de sunga, e nunca serão usadas essas fotos para qualquer tipo. Então, é muito triste a gente ver essa realidade, né? De que a gente precisa mudar uma coisa muito mais difícil. Infelizmente, só a lei não vai bastar. A gente precisa, dentro e fora do direito, estar pensando nessas mulheres, em nós, mulheres, em outras mulheres vítimas das violências, de como isso está sendo julgado, de como isso está sendo lidado, né? Então, é muito pesado. Eu costumo falar que eu sinto que a nossa sociedade está doente por muitos e muito tempo, porque as pessoas não costumam perceber, às vezes, que é nos detalhes que as coisas acontecem, na forma que você cria seu filho e sua filha, uma escola que coloca como lei a menina não poder ir de shorts, só pode ir de calça, mas o menino pode ir de shorts. Parece algo tão simples, mas que, no geral, colabora tanto para que a gente continue tendo essa ideia de que a menina tem que ser mais educada, mais comportada, não pode pôr a roupa que ela quer, tudo isso. Que ela se desenvolve mais rápido. Exatamente. Que ela é mais madura, né? Uhum. Isso é somente para justificar você abusar de uma criança de 13 anos. Ai, pelo amor de Deus. Infelizmente, isso acontece. Acontece muito, e é muito naturalizado na nossa sociedade. Sim. Mas olha, ela já tem corpo. Mas olha só essa foto, essas posições ginecológicas. Colocando em dúvida a virgindade dela por causa de uma foto. Tipo. Exatamente, coisa que isso não faz o menor sentido. Isso aí é surreal você pensar que essa pessoa. Eu não gosto nem de falar isso, porque eu não acho que a gente tem que ter empatia só com quem é da nossa família. A gente tem que ter empatia com todo mundo. A gente tem que ter empatia com as pessoas, e não só pensar, se fosse na minha família. Mas, usando disso, essa pessoa tem mãe, essa pessoa tem filhos, essa pessoa... Então, você pensa, como que essa pessoa cria? Né? Como essas pessoas, eu não vou nem só falar do advogado, não, porque eu vi isso dos meus professores, eu ouvi isso dos meus colegas de sala, eu escuto isso dentro de delegacias e tudo mais. Então, como é que essas pessoas, o que você disse, Nádia, como é que a gente pensa esse mundo vai mudar, né? O nosso Brasil vai conseguir melhorar nisso, se essa é a construção, né? E o que mais me deixa revoltada é quando você ainda escuta, as mulheres querem fazer muito barulho. Tipo, a gente já não ficou quieta por muito tempo, a gente não pode fazer nosso barulho agora. Tipo... E sabe, Paula, é interessante ouvir, porque eu e a Nath, nós somos das ciências exatas, e pra gente já tá muito batido que nas ciências exatas existe o machismo, né? Tem a predominância masculina e tudo mais. Mas é legal a gente trazer alguém de outra área que mostre pra gente e pro pessoal que tá assistindo que isso existe em todo lugar. Infelizmente. Exatamente. Isso é muito cruel, é muito absurdo a gente ter que passar por isso em todas as áreas, né? Não só no direito, como vocês disseram. Eu acredito que devem existir muitos casos latentes nas salas de vocês, na faculdade, no mestrado, por ter essa predominância masculina, acredito, né? Agora, no direito também, o tanto de que nem você disse, a piadinha, a criação, ela só é uma parte do iceberg que está ali, inteiro, que o que vai gerar essa piadinha é completamente surreal. É o que eu falei, é estrutura. A gente tem que mudar a forma com que a gente é ensinado. Uhum. De ensinar, de aprender, de ter professores que não falam coisas absurdas, fugindo só um pouquinho da temática. Eu tive professores que ele era um juiz, ele se aposentou. Eu acho que isso provavelmente foi a coisa mais triste da vida dele, sabe? Porque ele só sabia falar disso na aula. E ele falava coisas absurdas de tudo, sobre tudo. Ele, uma vez, eu lembro,
como se fosse hoje dele falando sobre a carreira da defensoria, que é uma carreira que você defende pessoas que não têm condições de arcar com advogados. Então, é uma carreira muito nobre, assim como juiz, assim como outras, são carreiras muito interessantes. E ele disse exatamente, abre aspas, quem gosta de defensoria tem que gostar de cheiro de pobre, porque é isso que vai sentir o dia inteiro. Fecha aspas. Minha Nossa Senhora. Essa pessoa era um juiz aposentado. Professor de uma faculdade. Passando isso pra frente, né? Tá em 5º lugar do estado. Essa pessoa. Que, inclusive, foi por um tempo diretor da faculdade. Gente. Não pensem. Ele falou outras coisas, exato. Falou sobre falou sobre questões raciais. Olha. Faculdade de direito, a gente pensa que, né, quando você entra, você fala, não, aqui as pessoas fazem direito, elas sabem as coisas. Não, olha, cada professor, não, já teve altas na minha faculdade, assim, participei do centro acadêmico, então, assim, altos repúdios, altos momentos que a gente tinha que entrar nas aulas e não deixar o professor dar aula. A gente simplesmente entrava e não deixava ele dar aula, porque o professor que proferia absurdos, que ficava dando em cima de aluna, que assediava pessoas. Então, assim, é o que resta pra gente. A gente precisa lutar. Mulher nasceu para lutar. É isso, a gente tem que lutar o nosso caminho. A gente não pode parar em nenhum momento. Porque os direitos que a gente conquistou, no primeiro momento, eles vão cair. É uma frase bem famosa. É isso, o primeiro momento que tiver uma crise, os nossos direitos vão ser jogados na fogueira. E quando a gente sente que a gente está incomodando, é a hora que a gente está indo pelo caminho certo. Exatamente. Até porque protesto, se fosse para agradar, não seria protesto. Não era protesto, sim. Não é? Exatamente. Exato. Bom, a última pergunta que a gente recebeu, eu acho que você chegou a responder, querendo ou não, em todas as perguntas, né? Porque a gente acaba colocando nosso lado pessoal, não tem como, quando a gente conversa de um assunto sobre algo tão pesado. Mas eu vou refazer a pergunta para você também colocar mais coisas, se você quiser. Que muita gente escolhe fazer direito com o sonho de trabalhar pela justiça. E como você, sendo mulher, feminista, advogada, se sente vendo um caso de injustiça como esse? Primeiro que eu tenho que falar essa questão da justiça, que eu também entrei pensando nisso, que quero ajudar as pessoas, eu quero a justiça. Isso é muito difícil, porque é uma coisa que eu vou falar, talvez isso também seja polêmico, desculpa, gente, que o direito e a justiça, não necessariamente eles andam juntos. O apartheid, ele era legal. O nazismo era legal. O holocausto é legal. A escravidão era legal. Então, infelizmente, o direito e a justiça é uma coisa que a gente aprende já no começo, assim, você já entra e já leva assim, olha, recebe aqui. O direito e a justiça não estão juntos, necessariamente. A gente tem que sempre buscar. Mas, como eu disse, todos esses absurdos históricos e até hoje que acontecem eram legais, né? Então, o que a gente precisa é lutar para que seja dentro das possibilidades a gente alcançar o que é justo, né, dentro de uma sociedade. Assim, não querendo martirizar mulheres, não utilizando argumentos homofóbicos, vou tentar não politizar de algumas frases que foram soltadas essa semana sobre questões homofóbicas, não falando sobre questões raciais. A gente tem realmente buscar o que não prejudica as pessoas. Então, assim, como mulher, como advogada, como feminista, como militante, isso me machucou demais, esse caso, vendo da minha própria área, né? A gente sente pessoalmente mais atacada ainda. A gente tem que buscar essas legislações para fazer justiça. Antes, as nossas leis, elas precisam ser justas, morais. Elas precisam ser morais. Né? Antes mesmo dessa construção de legalidade, tem que ser moral. Né? Então, assim, como mulher, me machucou demais esse caso.
é um caso amplamente absurdo, que bom que ganhou as mídias, que bom que a gente está discutindo isso, que bom que... Obrigada pelo convite da gente poder conversar sobre isso e mostrar para as pessoas, não ficar só dentro de um tribunal fechado e que nunca ninguém fosse reconhecer, né? Ninguém fosse saber do caso. Então, ai, sofrido, dói. Mas a gente está aqui para lutar contra isso, né? Seja de dentro, no meu caso, seja de fora. Então, a gente precisa lutar para que os nossos direitos sejam reconhecidos, para que a gente consiga, não só os nossos, mas também de todas as minorias que são oprimidas nesse país por leis injustas, né? Então, basicamente é isso que eu posso falar, com muita dor no coração, mas com esperança, né? Não deixando aqui para baixo, mas com esperança de que como a gente conseguiu mobilizar, né? Olha só, como a gente conseguiu fazer esse caso ganhar voz, ganhar o mundo. Teve várias personalidades que se manifestaram de um caso que aconteceu aqui. Então, a gente tem força. Nós, unidas, temos forças, e é isso que a gente precisa se manter. É isso. Essa frase que você disse, né, que o direito e a justiça nem sempre andam juntos. Eu acho que é uma coisa que a gente sabe, mas a gente não quer enxergar, né? Porque tudo a gente pensa, a justiça vai resolver, mas aí a gente se depara com casos como esse, né? Eu vou deixar mais uma indicação aqui. Eu estava acompanhando o caso Evandro, não sei se vocês já ouviram falar desse caso. Das Bruxas de Guaratuba, tem um podcast que um jornalista que faz, o Ivan Mizanzuki, tem no Spotify. E isso é um caso que aconteceu em 1992. Um menino foi assassinado e aí duas mulheres, a filha e a mulher do prefeito, foram acusadas de terem feito isso junto com pais de santo, né? Da Umbanda, ou seja, outro tipo de preconceito aí também. Foram acusados, exato, de terem feito isso num ritual de magia negra. E aí o Ivan, ele tem acesso a todos os autos de mais de 25 anos de processo, ele tem acesso a todos os autos, ele expõe tudo no podcast, ele coloca para tocar os depoimentos, tudo. E a gente vê realmente que, como você disse, o direito e a justiça nem sempre andam juntos. Porque é um caso, gente, é absurdo, é umas coisas que você vai escutando, você fica assim, não pode ser que isso aconteceu. Escutem o caso Evandro, gente, porque é reviravolta atrás de reviravolta. E você vai ficar com raiva, mas vale a pena. Sim, é uma raiva. É aquela coisa, mas ninguém nunca mudou o mundo tranquilo. O ódio move as pessoas. É verdade, né? A gente tem que ser... Esse é o problema. A gente, muitas vezes, naturaliza o absurdo. Uhum. A gente naturaliza o absurdo e aí acaba a nossa humanidade. Para mim é isso. O fim da humanidade está quando a gente naturaliza os absurdos. A gente nunca pode deixar de se indignar. Porque aí tudo fica normal, né? Aí, tudo bem, acontece mesmo. Super normal. Um caso desse de intolerância religiosa e de plot twist em cima que eu quero muito ver. Caso de estupros, em casos de tudo. Por exemplo, tem um caso que aconteceu aqui no Brasil também, não sei se vocês sabem, não tem muito a ver com a temática do estupro, mas uma mãe, ela perdeu a guarda do filho porque ela é vegana, porque ela é de uma religião, Hare Krishna, e ela, dentro dessa religião, ela é vegana, e ela fazia a dieta do filho nessa base. E todos os exames, ele tinha vários exames, ele tinha perícia médica mostrando que ele estava saudável. Ele tem uma deficiência, eu não sei exatamente dizer qual, mas ele foi tirado da mãe, foi entregue aos cuidados do pai, que nunca teve muito interesse, segundo a defesa, porque ela era vegana. Gente. É muito interessante. Inclusive, tem um Instagram, vou fazer aqui, eu não ganho nada para isso, mas é muito legal saber. Devolvam Sama para a Mãe. É muito legal conhecer essa história também. A outra indicação aí. Exato. Legal. Exato. Caramba, né? E aí, eu não sei, às vezes, quando eu me deparo com esses casos assim,
dá uma desesperança, né? Porque eu vendo como leiga, vendo de fora, que realmente só vou acompanhar esses casos quando vejo eles na mídia, dá uma certa desesperança, assim, né? Um desânimo. E aí a gente fala, nossa, justiça no Brasil, não sei o quê. Mas nos Estados Unidos também acontece, né? A gente conhece outros casos que também são bem complicados. Então, mas é como você disse, com o tempo, né? A gente vai lutando e sim, a gente não vai conseguir nada na passividade. Isso é infelizmente, né? Infelizmente, os nossos direitos, eles não vêm de graça, vêm com muito suor, muito sangue, né? Com muitas pessoas sendo tratadas da forma que a Mariana foi, né? É muito triste, mas esse é o ponto, a gente não pode perder a vontade. Porque se a gente pensa, óbvio, eu também fiquei muito assim, nossa, realmente não dá, a gente não pode ter esperança na justiça. Mas se a gente deixa isso de lado, se a gente começa a pensar, isso nunca vai mudar, isso vai ser sempre assim, a gente não luta. E aí, de fato, nunca vai resolver. Vocês criando esse canal para divulgar as cientistas já é um passo muito importante. Eu acho isso muito legal para se conhecer essa história, dando espaço para outras mulheres falarem de casos e ciência e tudo mais. É muito importante. A gente tem que lutar de todas as formas, de forma intelectual, de forma de protesto. Todas essas formas são válidas, né? sim, com certeza. Nath, quer falar mais alguma coisa? Ai, a conversa é tão importante que às vezes se você deixar, você fica conversando a noite inteira, né? Sim. Mas porque, nossa, foi uma conversa muito esclarecedora para a gente e muito importante, né? A gente tá trocando essas experiências e debatendo sobre esse caso, não só esse caso, mas a situação, o contexto em geral, né? Eu acho que é essencial, realmente. Então, Paula, a gente te agradece muito por ter aceitado nosso convite, pela sua disponibilidade e por contribuir bastante aqui com a nossa discussão. E agora a gente passa a palavra para você, se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir, pessoal. Eu que agradeço o convite, agradeço muito para ter esse espaço para a gente poder discutir, para a gente poder conversar e mostrar para outras pessoas, para outras mulheres, para quem está assistindo a gente, um pouquinho para entender como é que funciona, como é que esse caso, para a gente não ter desesperança, mesmo que seja um momento muito difícil, um caso muito difícil, muito pesado, que chegue a emocionar a gente. Mas é importante que a gente continue lutando, que a gente se organize quanto mulheres, quanto pessoas que têm empatia, como pessoas que lutam para ter direitos iguais para todo mundo, né? Para uma igualdade, uma isonomia, para respeitar os direitos de cada um, seja mulheres, seja homens, e todos os tipos de minoria, LGBTs, questão racial. É muito importante ter esse espaço. Eu agradeço muito a vocês. Desejo muita sorte que esse canal só cresça. Me convidem de novo. Então é isso, basicamente. Muito obrigada. Bom, obrigada novamente. Se você aí assistiu até agora, gostou dessa conversa importante que a gente teve com a Paula, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque esse vídeo tem que alcançar mais pessoas. Obrigada por terem assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.